Leitura bíblica do dia 17 de dezembro, Naum, capítulos 1 a 3, Salmo 136, Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9, Apocalipse capítulo 8 e a música é Voltar ao Princípio. Vamos ao Salmo 136, em nome de Jesus. Bom dia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra e sobre as águas, porque estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E a igreja edificada a ser conforme o seu bom prazer. A igreja em edificação, as portas lá desvão ao chão. Ensinamentos visivãos, os membros nunca enganarão. E em comunhão crescerão, os irmãos ao Senhor expressão darão. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Senhor Jesus. E ao rebanho não pouparão, astuciosos entre nós surgirão, e ao erro a muitos induzirão. A tais vorazes lobos não cedemos, sobre os astutos homens prevalecemos. Tudo isso observou o Senhor, e nesses termos. Vamos ao livro do profeta Naum. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Vamos ao capítulo 2 de Naum. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua percepção, aliás, no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava
bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Jesus é o Senhor, capítulo 3 de Naum. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire águas para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos, bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos e os seus chefes como gafanhotos grandes que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouviram falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Ó Senhor Jesus. E nesses termos nos aprovou. Vejamos o que nos olhou e reprovou o Senhor. É que sem temor abandonamos o primeiro amor. Ver o que nos levou ao... Amém. Apocalipse capítulo 8. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Essa é a porção desse dia. Estamos ouvindo aí, voltar ao princípio. Jesus é o Senhor, amém. Não pouparão, astuciosos entre nós surgirão, e ao erro a muitos induzirão. A tais vorazes lobos não cedemos, sobre os astutos homens prevalecemos. Tudo isso observou o Senhor, e nesses termos nos aprovou. Voltar ao princípio é ver desvios, mas não retroceder. É rever desde o início o que em seu querer Deus sempre quis obter. De novo com ele nos alinhar e o caminho retomar. Os desvios corrigir, prosseguir até o alvo atingir. Os desvios corrigir, prosseguir até o alvo atingir. Prosseguir até o alvo atingir. Prosseguir até o alvo atingir. Prosseguir até o alvo atingir.